Essa história realmente ela começa aqui. Ela começa às 4h24 numa tarde, quando Lúcio chega aqui e encontra a Ludmila. A Ludmila é uma personagem que eu já contei um pouco da história dela num outro percurso, que foi o segundo percurso que a gente fez. Segundo não, terceiro percurso, o do Guadalupe. Então, essa história começa lá. A Ludmila tinha um encontro marcado com o Lúcio aqui. O Lúcio é um homem de mais de 50 anos. É um homem que veio do interior do Paraná, do Francisco Beltrão. E ele carrega uma urna funerária com cinzas. A Ludmila vem pelo terminal, linda como sempre, mas triste. E ao encontrar com o Lúcio aqui, eles se dão um abraço. E ficam em silêncio por um bom tempo. O Lúcio olha para a Ludmila e diz: nós vamos até o Parque Náutico. É onde o nosso Tião gostaria de ficar. E eu gostaria de levar vocês até lá. Vamos? Ludmila e Lúcio caminharam por aqui nessa tarde. Uma tarde assim. O elo entre os dois, entre Ludmila e Lúcio, era Sebastião. Eles se conheceram numa tarde, numa das muitas tardes em que a casa, o apartamento de Sebastião, lá no centro de Curitiba, era inundado por conversas, cafés, debates políticos. E numa dessas tardes, Lúcio, chegando, encontrou Ludmila. Uma mulher vigorosa, cheia de alegria, e que trazia sempre nos seus comentários sobre a vida uma vontade de que tudo pudesse ficar muito melhor. Suas risadas inundavam também o apartamento de Lúcio. Lúcio era morador aqui do Boqueirão. Veio para cá quando passou no concurso como professor. Depois de algum tempo estudando, ele veio de Francisco Beltrão. Quando chegou aqui, lá no final da década de 80, início de 90, Lúcio pôde ser quem ele realmente é, quem ele realmente era. Vindo do interior, ele carregava sempre as mãos dentro do bolso, o sorriso fechado para não dar muita pinta. Porque aqui era diferente do interior. Aqui ele podia ser quem ele é. Quando o Lúcio chegou aqui, ficou estudando. Estudou história e se tornou professor. No concurso, conseguiu uma escola aqui na região e achou melhor viver perto do trabalho. E se afeiçoou pelo Boqueirão. Aqui ele morava num pequeno apartamento perto do terminal. Por isso que andando, ele logo encontrou a Ludmila, que vinha do centro. Ludmila era vizinha do Sebastião, do Tião. O Boqueirão, para o Lúcio, era um pouco como o Francisco Beltrão.
amplo, com as árvores, com as estradas, e carregava um pouquinho daquele jeitinho que ele gostava de lá, mas também não tinha algumas coisas que ele não gostava de lá. Por isso que Boqueirão era muito mais Beltrão para ele do que o próprio Francisco. Ludmila e Lúcio caminhavam em silêncio durante um bom tempo. Olharam a lua, que ainda estava no céu, apontando que em poucas semanas estaria cheia. Num dado momento, a Ludmila falou: só a gente mesmo para vir caminhando, né? O Tião não ia gostar disso, não. O Tião, ele nasceu em Irati, veio para Curitiba para estudar, para participar dos seus estudos em moda. Sempre foi muito caprichoso, gostava dos desfiles. E no interior era impossível de ser o Sebastião, o estilista. Em plenos anos 80, Sebastião então vem para Curitiba. A vida estava acontecendo aqui. Cidade grande. Madonna estava lançando Like a Prayer. Tinha os clubes. Tinha muita coisa acontecendo. Tinha também epidemia da AIDS, as pessoas morrendo, os amigos com uma preocupação. Ah, mas Sebastião foi levando, foi tocando a vida. Foi numa dessas festinhas, encontros entre amigos, de estudantes, de um lado de outro, é que ele conhece o Lúcio. E é justamente numa dessas festas que eles se apaixonam e começam a namorar. Namoro gostoso, sincero, cheio de entrega. Cheio de entrega.
O amor entre eles durou uns 2 anos. Tião e os acordos entre eles não eram muito certos, e Tião também não se aguentava. Lúcio se viu traído por Tião e não aguentou. No fundo, Lúcio carregava um lado bastante conservador e achou que não ia aguentar viver uma vida tão liberta com Sebastião. E assim, brigados, ficaram sem se ver durante um tempo. Mas Sebastião nem sofreu. Foi seguindo a sua vida. E uma vez que se assumiu liberto, teve muitos e muitos amantes. E agora ele não só trabalhava viajando, mas como também amando. Então, Sebastião ia para Recife, ia para Brasília, ia para São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Milão, Paris, não só para trabalhar, mas para encontrar seus amores a cada porto, a cada aeroporto, a cada lugar. Sebastião, de acordo com Lúcio, trocava diamante como quem troca de roupa. Melhor assim, não fica usada, ele dizia. Já Lúcio se resguardou de um bom tempo sem ver Sebastião. Vou fazer um salto no tempo e voltamos alguns dias antes do encontro de Ludmila com Lúcio no terminal Boqueirão. Ela liga para ele. Lúcio, estava tarde da noite, ele atendeu o telefone, mais de 10 ligações dela. O que aconteceu, Ludmila? O Tião, Lúcio, você tem que vir para cá. Mas o que aconteceu com o Tião? Eu estou tentando falar com ele há alguns dias, não consigo falar nada, ele não responde mais. Eu fiquei achando que ele não queria falar com ninguém. Lúcio, não é isso. Olha, eu tô aqui com o pessoal da polícia, mas eu tô precisando da tua ajuda. Vem pra cá. O que aconteceu com o Tião? Então, não deu tempo, sabe? E já levaram ele. E que hospital que ele tá? Não é hospital. Não é hospital. Lúcio, foram 17 facadas. 17 facadas. E assim o Lúcio ficou suspenso no ar. O silêncio tomou conta dele. E de longe ele escutava a voz de Ludmila falando: 17 facadas dentro do armário. Ele não teve tempo de se defender. Lúcio só teve tempo de colocar uma roupa, sair correndo e atravessar a cidade. Quando chegou, foi no apartamento de Tião, naquele mesmo apartamento que ele conheceu Ludmila, naquele mesmo apartamento, tantas risadas, tantas gargalhadas. Viu os policiais, foi interrogado, e todo mundo perguntando quem era ele, eles diziam: não, eu sou a família dele. Eu também sou a família dele. Olhavam para Ludmila, uma mulher, uma travesti, e a encaravam como uma marginal, como uma criminosa. Ela chorava, abatida, em prantos. Lúcio, lúcido,
juntou sua força, respirou fundo, pediu para ver o corpo de Tião. 17 facadas. 17 facadas. Era 2018. Caminhar entre as árvores com Ludmila era trazer alguma dignidade pro horror que eles viram. Ninguém merece isso. Ninguém. Nem os fascistas. Ou talvez sim. Que eles viram. Talvez Tião tivesse apoiado eles. Talvez. Tião, é por você que a gente caminha aqui. Talvez 17 facadas. O quarto revirado. As imagens ainda se embaralhavam na cabeça de Lúcio quando ele chegou e viu tudo jogado no chão. Logo ele, Tião tão organizado, que amava tudo tão ordenado, a cara revirada. Nos autos estava escrito que foi um assalto. Ninguém escreveu que foi um crime homofóbico. Homofobia. 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 17 facadas. Saltamos no tempo e vamos ali para o meio dos anos 2010. O tempo havia passado. E Tião, depois de muito viajar por vários lugares, um dia ele recebe um telefonema para ir até Irati. Era o enterro de sua mãe. Enterro de sua mãe. Como voltar para Irati, uma cidade que ele não voltou nunca mais? Bom, colocou um óculos escuros para que ninguém o visse, chorando ou sequer com os olhos inchados. Isso desagradava. Chegou como o filho bastardo, o filho que abandonou a casa, mas que amava a mãe, mesmo assim. O filho que foi rejeitado, o filho que foi negada uma possibilidade de coexistência. Mas ele foi para o enterro, viu as tias, as primas, todas olhavam para ele com uma cara de assustadas. Quem era Sebastião? Ele foi. Enterrou a mãe. E como o tempo já tinha passado, ele resolveu voltar para Curitiba. Tinha que resolver os papéis todos do enterro e da herança, o que tinha sobrado. Então, Tião, ao chegar em Curitiba, pensou: por que não? Por que não morar aqui? Chega, daqui para frente, só o declínio da idade mesmo. E aí foi numa tarde em que ele, parado perto do cartório, resolvendo questões burocráticas, parou para um café. Que encontrou Lúcio. Também estava sentado por um café, resolvendo coisas burocráticas no centro de Curitiba. E quando se viram, gritaram: Tião, é você? Como você mudou? Lúcio, e ele fez um escândalo, abraçou o contido Lúcio. E eles se abraçaram e choraram.
E desde que tinham terminado, nunca mais tinham se visto. Aí contaram sobre suas vidas e dali em diante nunca mais se desgrudaram. Até aquela tarde, estava ele, Lúcio e Ludmila caminhando por aqui. E ali naquele pedaço, naquela entradinha pro lago, Lúcio e Ludmila caminharam, foram até aquela beirada e ali abriram a urna e jogaram as cinzas de Tião no lago. E por que aqui? Perguntou a Ludmila, mas por que aqui? Ele não vinha quase nunca aqui. Se é que ele veio alguma vez. E o Lúcio falou, eu fui egoísta. Aqui a gente caminhou. Aqui a gente se declarou. O Tião vai ficar perto de casa. Esse lugar assim, que é pertinho de mim. E assim, eu posso toda vez visitar e encontrá-lo. As cinzas foram levadas pelo vento, caíram na água. E Ludmila e Lúcio ficaram vendo o sol. Eles ficaram vendo o sol. Uma vida interrompida assim, Ludmila. Um homem tão cheio de alegria. Ninguém merece isso. Não, nosso Tião. No funeral, vieram muitas pessoas que gostavam do Tião. Todas iam até o caixão, olhavam a cara dele e contavam histórias. Contavam histórias do que viveram com ele, das baixarias, das coisas que fizeram na alcova, de tudo que ficou escondido, assim, e começaram a se contar, trazendo revelações sobre a personalidade excêntrica do Tião. Alguns trouxeram roupas, fizeram desfile, colocaram música, dançaram. E estava lá o corpo no caixão. Foi uma grande festa, digna do Tião. Apesar de toda a dor da morte, tão trágica. Fizeram festa. Ludmila comentou, eu vi até que os amantes apareceram e alguns deles se conheciam. E eu sei de onde é que eles eram. Porque eu também, enfim, não vou comentar nada. Seguiu. Assim, interrompendo a sua conversa com o Lúcio. E os dois riram. Só o Tião mesmo. O lago como uma grande lenda para o Tião.
Eles ficaram em silêncio por um bom tempo. Depois eles se levantaram e voltaram para caminhar. Lúcio tinha decidido na vida de ficar sozinho. Mas no fundo, o amor, tal como ele havia conhecido e aprendido na vida, foi esse amor que ele viveu com Sebastião, com o Tião. E as cinzas jogadas aqui inundavam o coração dele no boqueirão que ele tanto amava. Em 2018 não foi fácil, né? Disse a Ludmila pro Lúcio. Não foi fácil. Noites anteriores ao assassinato de Sebastião, Lúcio mandou uma mensagem para ele. Estava bêbado. E falou: Tião, você ainda é um grande amor na minha vida. Eu sei que é impossível viver com você, mas você é um grande amor na minha vida. Um grande amor. Não esquece disso, tá? E a voz rouca de tantos cigarros que tinha fumado, de tanto que tinha bebido. Tião manda uma mensagem para o Lúcio. Olha, de todos os meus amantes, você é o único que continua aqui, do meu lado. Amo você. Amo você. Lúcio, sempre lúcido, sempre lúcido. Te amo. Ludmila, escuta essa mensagem, foi a última que a gente trocou. E aí ele colocou a última mensagem. E aí riram consigo mesmos. Eles riam da voz rouca de tantos cigarros. E eles riram. E choraram. Riram e choraram. E eles foram saindo do parque, caminharam em meio aos carros, indo e vindo. Ludmila e Lúcio viam pela primeira vez que eles se encontraram lá na casa do Tião, no centro de Curitiba, naquele pequeno apartamento. Só fizeram saudações para as pessoas que passavam. Ludmila chamava muita atenção. Sempre. Eu nasci para ser uma estrela, ela disse. Sempre. E eles lembraram do cafezinho que estavam tomando na casa do Tião quando ela chegou. Quando ela chegou e viu o Lúcio lá e eles conversando sobre o golpe, sobre a vida, sobre o Cine Lido,
sobre os amantes, sobre os encontros e desencontros dessa vida. Me riram aquela tarde toda. Desde então, se tornaram mais que amigas, confidentes. Bom, e aí eles chegaram aqui, de volta ao terminal, naquela tarde, às 5h34, depois de terem ido lá no parque. Se despediram num abraço. Assim, Ludmila pegou o seu ônibus, o vermelhão, e foi até o centro. Lúcio voltou para casa. Pegou um caderno e anotou tudo. E separou aquele áudio que ele tinha mandado pro Tião, e aquele que ele recebeu, guardou nas suas melhores memórias de HD para não se perder com o celular.